Relaxamento e concentração para a hora da prova. E aí, ó, eu vou te estimular a pensar. Vamos pensar. O que é que pode ajudar a aumentar o seu relaxamento e concentração para a hora da prova? Tem gente que gosta de fazer exercício físico, tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de fazer yoga. E não existe uma regra geral. Olha, você tem que meditar, você tem que fazer um exercício físico, você tem que não sei o quê. Mas existe uma coisa que você tem que fazer para não ferrar com a sua concentração, que é dormir. Tá? Você tem que dormir muito bem. Quem não dorme muito bem fica com um monte de toxina no cérebro e aí não prejudica a memória, prejudica a recapitulação de conhecimentos. Então, se você não dorme direito, ó, você se lasca, tá? Então, o que pode ajudar a aumentar o seu relaxamento e concentração? Dormir muito bem. Dorme muito bem, foca em dormir muito bem. Como que você consegue melhorar as suas noites de sono, né? Por exemplo, a gente sabe que qual é a situação ideal para a gente dormir? Dormir num ambiente que esteja fresquinho, o que no momento atual, se você não tem um ar-condicionado, é complicado. Ou um ventilador na sua cara é complicado, porque com esse calor que está fazendo, pelo menos aqui em São Paulo, tá difícil dormir num ambiente fresquinho. Mas enfim, o que seria a situação ideal? Você dormir num ambiente fresquinho, escuro, num horário que não seja muito tarde. O ideal é dormir lá pelas 10, 11 da noite. O meu horário médio de dormir é bem mais tarde do que isso. E eu já tinha uma noção disso. Eu comecei a saber disso porque agora eu comprei essa pulseirinha aqui, ó. Ela acompanha, inclusive, a qualidade do meu sono. No primeiro dia que eu usei essa pulseirinha, ela falou assim, depois da primeira noite, no caso, né? Você dormiu melhor do que 4% das pessoas. Aí como assim, meu irmão? Tipo, eu dormi melhor do que 4% das pessoas, quer dizer, eu dormi pior do que 96% das pessoas. Eu tava dormindo muito mal. Aí no segundo dia, assim, só resumindo, eu comecei a usar isso aqui faz uma semana. Eu acho que a minha melhor noite de sono foi, tipo, eu dormi melhor do que... Ah, não lembro. Eu sei que teve um dia que eu dormi melhor do que 8% das pessoas, depois 4% das pessoas, e aí teve um que eu dormi melhor, sei lá, talvez 50% das pessoas, mas foi um dia. E assim, eu comecei a tomar consciência de que, pô, eu preciso aumentar a minha taxa de sono profundo, a minha taxa de sono REM. E aí, ó, só para compartilhar, tá? Como que você pode aumentar o seu relaxamento e concentração? Pode forçar sua mente a entrar num estado meditativo, meditando, fazendo yoga, fazendo exercício físico, porque aí você pode limpar toxinas do seu cérebro através dos exercícios físicos. Mas assim, sem dúvida alguma, e eu vou colocar asteriscos aqui em volta, você tem que chegar nesse sono aqui, dormir decentemente. E aí, por que eu vou falar do sono REM rapidamente, tá? O sono REM, ele é a parte do sono em que a gente limpa muitas toxinas do nosso cérebro. Então, de novo, eu não sou médico e tal, mas eu já li muito sobre a parte do sono, inclusive pros estudos, tá? Então, nesse ponto eu posso comentar um pouquinho mais. Quando a gente dorme, a gente tem momentos em que a gente está completamente em repouso e tem uma parte mais agitada do nosso sono, com bastante atividade cerebral e é chamada a parte do sono REM. Esse REM significa Rapid Eye Movements, que é uma parte inclusive do sono em que os nossos olhos por baixo das pálpebras, né, tá se movendo rapidamente, porque o nosso cérebro está funcionando a mil ali. Inclusive é a parte do sono em que a gente sonha, tá? Mesmo que a gente não se lembre do sonho. E nesse momento de alta atividade cerebral é quando o cérebro limpa as toxinas, muitas das toxinas que foram acumuladas ao longo do dia. Essa parte do sono REM é a parte que faz com que a gente se renove a mente para o dia seguinte. E é também a parte do sono em que a gente reforça os aprendizados do dia anterior. Porque aqueles circuitos neurais que a gente estimulou durante o dia anterior, aqueles mais importantes que a gente estimulou e reestimulou, eles são reestimulados, eles são percorridos novamente pelo nosso cérebro enquanto a gente dorme nesses momentos de sono REM.
Então, durante o nosso sono, o nosso cérebro reforça tudo aquilo que foi reforçado, foi bastante estimulado durante o dia anterior. Por isso que é importante você cuidar da qualidade do seu sono, dormir bem e, de preferência, mostrar para o seu cérebro o que é importante, o que é que ele deve reforçar durante o sono REM. E aí, para isso, eu não posso deixar de comentar aquilo que um grande professor brasileiro, que na verdade é um italiano, que ficou a vida inteira praticamente no Brasil, chamado Pierluigi Piazzi, compartilhou, e eu vou compartilhar com vocês, que são os 3 passos dos ciclos de estudos, tá? O que esse cara, esse Pierluigi Piazzi, eu tenho que dar os créditos para ele, porque ele que foi o cara que abriu minha mente para isso. Ele já morreu, Pierluigi Piazzi, inclusive eu fiquei sabendo dele por ocasião da morte dele. Um dos meus alunos teve aula com esse Pierluigi Piazzi no cursinho, e aí quando esse professor faleceu, foi uma comoção entre os alunos que tinham sido alunos dele, né? E aí, enfim, o meu aluno era um aluno particular, ele tinha tido aula com o Pierluigi Piazzi, e aí ele ficou sabendo da morte do professor, e ele falou comigo, cara, você ia gostar de conhecer esse Pierluigi Piazzi e tal. E aí eu fui atrás de conhecer. E esse cara, ele falou o seguinte, o ciclo de estudos é um ciclo circadiano. Então, ele falou o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o ciclo de estudos é um ciclo, vou colocar em letra maiúscula aqui, circadiano. O que quer dizer ciclo circadiano? Quer dizer que tem um dia de duração, tá? Tem 24 horas de duração. Se você não cumpre as 3 etapas dos ciclos de estudos em 24 horas, você não está sendo eficiente nos seus estudos. E quais são esses 3 passos? O primeiro passo é entender. É o primeiro estímulo. É quando você vê uma videoaula, é quando você entende o que o professor fez. É aquele momento que você olha o professor na videoaula ou na aula ao vivo e você fala, isso faz sentido. Seu cérebro teve um primeiro estímulo daquele conteúdo. Então, um circuito neural que vai armazenar aquela informação, ele foi percorrido uma vez. Mas esse primeiro estímulo, ele não necessariamente vai ser suficiente para na hora do seu sono REM, ele ser fixado. Se você simplesmente assistir a aula e depois desse primeiro estímulo, tá? E eu vou colocar esse primeiro estímulo, é assistir a aula, por exemplo. Se depois desse primeiro estímulo você não reforçar, você fizer um segundo, um terceiro, um quarto estímulos, tá? E aí como que você faz esses estímulos após a aula? Você vai fazer o seu resumo, você vai fazer exercícios. Se você não fizer isso, lembra, dentro do ciclo circadiano, dentro das 24 horas do ciclo de estudos, você não vai estar sendo eficiente. E já vou complementar isso aqui, etc. E aí o terceiro passo é simplesmente dormir bem, tá? Por que dormir bem? Porque é durante o sono que a gente vai fixar, durante o sono que o nosso cérebro vai fixar o conteúdo estudado. E aí, por que é importante completar esse ciclo? Entender, praticar e depois dormir dentro de 24 horas. Não adianta só você fazer o 1 e o 3. O 1 e o 3. Aí você assiste aula e dorme, assiste aula e dorme, assiste aula e dorme. E não pratica no meio. O que acontece? Toda vez que você dorme, lembra que o seu cérebro ele vai limpar aquelas toxinas, vai liberar espaço na sua memória RAM, né, para você no dia seguinte conseguir acompanhar o dia com um nível mínimo de estresse ou um nível menor de estresse. E tudo aquilo que não foi reforçado durante o dia anterior, durante a noite vai ser apagado, vai ser deletado. E como que você faz para isso, uma videoaula que você assistiu não ser deletada? Depois da videoaula, você pega e faz um exercício, você pega e faz um resumo, você pega e faz uma musiquinha com o tema da aula, você
estimula várias partes do seu cérebro com aquele conteúdo. Mas isso tem que acontecer no ciclo circadiano, tem que acontecer dentro de 24 horas. Se você não faz isso, você não está aproveitando ao máximo a eficiência dos seus estudos. Não estou dizendo, tá, que se, por exemplo, você só tem horário para assistir a aula às 11 da noite, assiste a aula às 11 da noite e tudo bem, é melhor você assistir a aula às 11 da noite do que você não assistir a aula nenhuma. Mas, se você puder, depois da aula, antes de dormir ainda, tenta revisar um pouquinho na sua mente aquilo que você estudou. Tenta escrever um parágrafo com um resumo daquilo que você estudou. Porque você escrevendo um resumo, você vai estar estimulando o seu cérebro. E aí é de forma ativa. E aqui, isso é importante da gente distinguir, tá? Aqui, quando você pratica, você está tendo uma postura ativa. Quando você assiste a aula, você está vendo o professor, a professora falando, você está tendo uma postura passiva. Se você entendeu, parabéns. É isso que você tem que fazer nessa primeira parte do ciclo de estudos. Você tem que entender. Mas, se você não adotar a postura ativa depois da aula, que é fazendo exercício, dando a cara a tapa para ver se você entendeu de fato a matéria, fazendo o seu resumo, você não vai ter estímulos suficientes nos seus circuitos neurais que armazenam aquele conteúdo a ponto de esses circuitos, né, eles serem reforçados na hora que você for dormir. Então, se você tiver em mente que isso aqui é como o professor Pierluigi falava, né? Isso aqui é como se fosse uma valsa. Você tem três passos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, você tem aqui entender, praticar, dormir. Entender, praticar, dormir. Dentro de 24 horas, se você não faz isso, se você estiver tentando ir para o 1, para o 3, para o 1, para o 3, para o 1, para o 3, o seu cérebro, o seu computador mais potente, ele vai, toda noite vai pegar lá a pastinha que tem aquela videoaula que você assistiu, aquela aula que você assistiu, e vai deletar. Então, não vai ser tão eficiente os seus estudos, tá? Então, se você puder, tenha consciência disso, e aí você vai poder aproveitar ao máximo do funcionamento dessa máquina aí, que é o seu cérebro, tá? Então, fica a dica. Eu não sei se vocês já conheciam esse Pierluigi Piazzi, mas tem várias palestras dele no YouTube. Depois vocês podem pesquisar, inclusive, é bem legal.